Por que acreditar na Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Pergunta o cético. Porque é a palavra de Deus, responde o cristão. Quem disse? Retruca o cético. A Bíblia disse, responde o cristão. 1. Você pode ver porque a lógica que os cristãos amam pode não convencer um amigo cético. O raciocínio parece tão pouco convincente quanto o pai que responde às perguntas do filho, porque sim. Felizmente, existem argumentos poderosos para sustentar nossa crença na Bíblia. Um dos meus preferidos é como os profetas do Antigo Testamento sabiam o que os apóstolos do Novo Testamento viram. Pegue Isaías, por exemplo. Isaías sabia que o Messias escolhido de Deus nasceria de uma virgem. Ele sabia que o Cristo viria da família do rei Davi. Ele sabia que o Salvador seria perfurado por pecados, sofreria em silêncio, seria enterrado com os ricos, e veria a luz da vida novamente. Como é possível que Isaías, vivendo 700 anos antes do nascimento de Jesus, sabia de tudo isso? O apóstolo Pedro tem um motivo, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. As profecias do Antigo Testamento foram, de fato, escritas por homens. Mas esses homens tiveram ajuda. O Espírito Santo. É por isso que eles sabiam de coisas que nenhum outro homem poderia saber. O conhecimento dos profetas, dado pelo Espírito Santo, é uma das razões convincentes pelas quais nós cristãos acreditamos na Bíblia Sagrada. Por que acreditar em Jesus? Alguém já chamou você de louco por acreditar em Jesus Cristo. Espere. Você realmente acredita que Deus nasceu de uma virgem, morreu em uma cruz, e ressuscitou dos mortos? Sério? Se sim, veja como o apóstolo Paulo defendeu sua fé diante de dois políticos céticos durante seu julgamento em Cesareia. Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Eu amo essa lógica. Paulo apontou que o cristianismo não acontecia num lugar qualquer. Havia testemunhas reais das coisas reais que aconteceram em um lugar real no nosso planeta. Os primeiros cristãos não se apoiavam nos próprios sentimentos ou no que acreditavam em seus corações. Em vez disso, colocavam sua fé no que haviam visto, ouvido e testemunhado, as palavras e obras do Salvador, visto vivo publicamente, depois de sua morte, por centenas de testemunhas. A fé deles, assim como a nossa hoje, é verdadeira e sensata. Você não é tolo por confiar em Jesus. Minha razão preferida para crer. Minha razão preferida para crer na Bíblia é, reconhecidamente, não tão lógica. É bem mais pessoal e intensamente emocional. Pode não ser convincente o suficiente para mudar a mente de um incrédulo, mas eu espero que toque o coração de um incrédulo. A razão é a singularidade de Jesus. Não existe ninguém como Jesus. Não existe Deus, filosofia, nem religião que ofereça o que Jesus oferece. Ouça como o profeta Isaías o descreveu: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quem mais oferece tomar nosso lugar e nosso castigo e nos dar paz? Só Jesus. Um jovem cético me abordou depois da igreja e perguntou o que eu pensava de outras religiões que, como a Bíblia, nos ensinam a amarmos uns aos outros. Eu respondi: eu concordo com isso, mas o que elas me oferecem quando me falta amor? O que elas podem me prometer quando eu pecar? Muitas pessoas espirituais e caminhos religiosos podem nos mostrar como amar, mas só a Bíblia proclama um Salvador que ama o desamoroso. Só uma Escritura oferece graça completa e gratuita, para você e para mim. Sim, as profecias do Antigo Testamento são convincentes. Sim, os apóstolos do Novo Testamento dão um testemunho atrativo.
Mas, no fim, é a singularidade de Jesus Cristo que ganha os corações dos cristãos e nos constrange a acreditar na Bíblia que Jesus acreditou. É por isso que acreditamos.